aí nós poderemos começar. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de vocês estarem aqui prestigiando essa webconferência, e a gente vai estar trabalhando nesta webconferência alguns pontos, não todo o conteúdo da apostila, mas alguns pontos que foram considerados primordiais para o desenvolvimento desta disciplina dentro do curso de gestão pública, certo? E aqui a gente vai estar tratando também alguns conceitos bem específicos da questão da gestão operacional. Tá? Aproveitando o início da webconferência, gostaria somente de informar a vocês, a pedido da secretaria do curso, que o prazo para a postagem das atividades foi prorrogado do dia 9 para o dia 11 de maio. Então, o prazo para a postagem foi para o dia 11 de maio, tá ok? Essa webconferência, a princípio, estava agendada para o dia 4 de maio, devido a alguns problemas que nós tivemos, não pudemos efetivá-la, e está sendo realizada hoje, dia 7 de maio, tá ok? Então, vamos começar a nossa webconferência. Espero que vocês, as dúvidas que vocês tenham, vocês vão repassando para nós aí, a gente está respondendo na medida do possível, certo? E nós temos que tratar, a princípio, essa disciplina como algo normal dentro do dia a dia de vocês, gestores públicos, certo? Esta apresentação, a princípio, vai tratar dos conceitos e expectativas que nós temos com relação à disciplina, os ciclos de gestão, vamos trabalhar as etapas de gestão, conceito de institucionalização, o controle que deve ser efetivado dentro da gestão operacional, quais são as gestões operacionais críticas, processos, sistemas informacionais que tem muito a ver com o meu background, indicadores dentro desses sistemas informacionais, as escalas e os órgãos de controle interno. Tá? Não demorará muito e espero que todos vocês aproveitem também para tirar as dúvidas que tiveram durante o desenvolvimento da disciplina à distância. Tá? Então vamos começar primeiro com o conceito de gestão, certo? E o que nós devemos entender como sendo gestão? O planejamento, a execução, avaliação, controle, que são conceitos que vocês já viram em outras disciplinas e que nós podemos tomar como sendo o conjunto de todas as ações que foram planejadas e são executadas no processo direto de prestação de serviços públicos, tanto numa escala federal, como numa escala estadual, como numa escala municipal. Certo? Essas esferas são muito importantes nós entendermos para que nós tenhamos uma distinção na sequência no desenvolvimento da matéria que será abordada hoje. Tá? Para que nós possamos trabalhar a gestão dentro da administração pública, então nós temos que seguir o ciclo que, dentro dos cursos de administração, nós conhecemos como o ciclo PDCA, e nós iremos transformá-lo para o ciclo PEAC, tá? Em que nós temos que levar muito em conta, temos que dar uma ênfase na etapa de planejamento, que visa o quê? Fornecer orientações diretivas, definindo metas normativas, métodos, técnicas e ferramentas para que a próxima etapa de execução seja realizada, certo? Então, o planejamento é muito importante dentro da administração pública. E após a etapa de execução, a etapa de avaliação tem como objetivo qual? Fornecer dados para a próxima etapa, que seria o controle, comparando o que foi planejado com o que foi realizado, valorando os desvios encontrados e identificando as respectivas causas, e até mesmo sugerindo alternativas de caminhos para que o que foi planejado volte a ser executado, e os produtos e resultados sejam obtidos. Certo? Então, essa etapa de avaliação vai ser muito importante para que nós demos munição para o controle, para que nós embasemos o controle para que ele possa ser efetivamente realizado.
certo? Com dados efetivos, com dados que realmente tragam para nós o que foi realmente atingido na questão de metas em comparação com os resultados esperados. E isso, dentro da administração pública, vai estar tanto nos níveis estratégicos, em que nós iremos, quando a gente fala de nível estratégico em administração pública, nós podemos relacionar com as políticas públicas, como no nível tático, certo? Em que a gente vai estar trabalhando com os planos de diretores, com os planos plurianuais, certo? Como no nível operacional, que são os serviços públicos em si, o atendimento público. Tá? Então, nós teremos esse controle PEAC em todas as esferas, tanto no nível estratégico, como no nível tático, como no nível operacional. Certo? Nós teremos um nível de planejamento, execução, avaliação e controle em todos esses níveis, certo? Então, mesmo quando nós estamos trabalhando no nível, no menor nível, no nível operacional, certo? Trabalhando a real implantação a execução do serviço público, né? Lá no posto de saúde, ou seja, numa escola, ou seja, a nível de numa ação para a questão habitacional, nós temos que trabalhar com essa parte, com esse mínimo, mas sem esquecer que ele está inserido dentro de um plano diretor, dentro de uma política pública que foi elaborada para esse atendimento. Tá? Resumindo, o que nós temos dentro desta definição de administração dentro do dentro da gestão pública? O planejamento, certo? Em que nós podemos dar como exemplos a construção de uma agenda, a formulação da política e comunicação da política das decisões estratégicas, certo? Uma agenda política que vá atender determinadas áreas específicas, certo? A execução, que é a real implementação desta política pública, certo? A avaliação, que é a avaliação dessa política, a apreciação dos efeitos atribuídos à ação do governo, ou seja, realmente atendeu o público que deveria atender, realmente atingiu as metas que deveriam ser atingidas, realmente está sendo efetiva, certo? E após isso, a correção dessas trajetórias e das ações para que nós tenhamos a continuidade dessa política pública dentro de um planejamento, novamente, e isso torna-se um ciclo em espiral que vai ser, que será perpetuado dentro no decorrer do tempo. Tá? O que nós temos que entender como importância dessas etapas? Essas etapas geralmente tem o quê? Tem esforços diferenciados para cada uma dessas 4 etapas do ciclo de gestão das políticas públicas. A atenção maior é dedicada às etapas de formulação e de implementação da política pública, certo? E nós temos que, dentro dessa formulação, dentro dessa gestão, a gente esquece que nós temos a avaliação e o controle que também merecem um esforço dentro desse ciclo da gestão pública. O longo tempo decorrido entre a formulação e o controle, que pode abranger mais de um mandato de governo. Ou seja, uma política pública é planejada em determinado governo e passa-se o tempo, passou 4 anos, entrou um novo governo e daí que vai ser feita o controle dessa política que foi elaborada anteriormente. E isso também pode gerar o quê? Uma descontinuidade administrativa. As etapas de avaliação e de controle podem deixar de ser realizadas, certo? Dentro da gestão pública nós temos essa situação e é normal, é comum acontecer isso e não deveria. Não deveria ser normal. Tá? Por quê? Porque
A avaliação e o controle de uma política pública faz parte da gestão pública. E outro motivo é que a avaliação dessas políticas torna-se dispendiosa. Certo? O erário geralmente está bem apertado, né? Nós temos um orçamento muito limitado dentro de determinadas áreas, dentro de determinadas administrações, dentro de determinadas situações, e essa avaliação e o controle torna-se muito dispendioso, sendo que prefere-se deixar de lado essa parte de avaliação e de controle para que sejam planejados e implementados outras políticas. Deveria ser assim? Não pela teoria, certo? Na prática a gente sabe que ocorre, mas que não deveria ser. Tá? Aí nós levamos a um conceito do quê? Do que seria a institucionalização, que é um processo através do qual são criados e utilizados instrumentos para implementação, concepção, difusão, continuidade dessas práticas, que conduzem às mudanças necessárias ao processo de desenvolvimento das organizações prestadoras de serviços públicos. Certo? Essa institucionalização faz com que as políticas públicas tenham uma continuidade. Nós institucionalizamos a política pública. Podemos ter alguns exemplos. Por exemplo, né, dentro de determinada política habitacional, você tem o início, o planejamento. Quando você faz a execução, essa execução deverá leva algum tempo e pode se extrapolar para outro governo. Tá, ok? O controle, a avaliação e o controle desta política, por exemplo, de criação de conjuntos habitacionais, ou mesmo a parte de saúde, alguma coisa assim, eles podem e devem ser executados na sequência, devem ser executados pelo próximo governo. Por quê? Porque foi criada uma institucionalização desta prática. Foi criado, por exemplo, uma companhia específica para habitação. E este processo vai ter uma continuidade. Tá ok? Esse ciclo dessa gestão, da gestão das ações dentro da política pública, deve ser executado, certo? E apenas o que está escrito ou formalizado, que deve ser executado na administração pública. Para que a gente tenha certeza de que isso está ocorrendo, a etapa de controle é imprescindível, executada por órgãos e entidades externas à execução. Então, nós temos que ter esse controle das ações executadas, esse controle para que nós tenhamos certeza de que realmente o que está sendo executado foi escrito e está formalizado dentro de uma política pública, dentro de um plano de governo, dentro de um plano de ação. E esse controle vai ser executado de que maneira? Você vai ter um controle interno, um controle externo e, muito bem-vindo hoje, é o controle social. Com a descentralização prevista na Constituição de 88, grande parte da etapa de execução do ciclo de gestão operacional está sendo transferida da esfera federal para os estados e municípios. E esse controle, então, torna-se mais perto da sociedade, favorecendo o controle social também. Mas o que seriam esses controles? O controle interno, que é um habilitador da aprendizagem operacional, é executado quase de forma automática. Não só pela exigência da prestação de serviço, mas por determinações legais. Ou seja, o próprio órgão público executa esse controle. O próprio órgão público vai verificar se o que foi planejado foi executado de maneira adequada, seja por uma mão de obra interna mesmo, ou seja pela contratação de serviços externos. O controle externo, que embora tenha sido já implantado há décadas, somente a partir da Constituição de 88, desculpe, o meu slide está errado, foi estruturado para exercer suas atribuições legais de forma mais efetiva.
Tá? E hoje nós temos o controle social. A participação da sociedade, o fortalecimento das procuradorias estão viabilizando, mesmo de forma lenta, relativamente às expectativas dos cidadãos. Ou seja, hoje, através de ferramentas muito mais ágeis de comunicação, via mídias sociais, via portais de transparência, tal, hoje esse controle social ele está se efetivando de uma maneira mais presente, ele está muito mais efetivo dentro da política pública. Ah, dentro disso, nós temos o quê? Que o controle operacional, em relação a esse controle interno que nós queremos, é muito importante, certo? Ou seja, o controle operacional, que forma o controle do ciclo de planos e programas que nós temos dentro desse planejamento e do controle que nós temos dentro do ciclo da gestão pública. O controle das ações, também para um planejamento, formam o planejamento e o controle dessas ações das políticas públicas. Esse controle operacional, que é realizado pelo Estado, engloba o quê? Um controle interno e um controle externo. Ou, se ele for realizado pela sociedade, essa sociedade que vai executar o meu controle social. Agora, qual que é o objetivo desse controle efetuado pelo Estado? Primeiramente, proteger os ativos públicos. O conjunto de normas que impeça o uso indevido desses recursos públicos. Os princípios do direito público e do direito administrativo, para quê? Para que esses ativos públicos não sejam usados de forma indevida, não sejam usados de forma errada, não sejam desperdiçados. Diminuir o risco de tomadas de decisões incorretas. Um sistema de informações que apoie a tomada de decisão correta nos 3 ciclos de gestão. Certo? Que tenha essa... que dê munição para que o gestor público não tome uma decisão incorreta. Tá? Você vai pavimentar uma rua, sendo que logo depois você sabe que essa rua será... Você vai construir um ginásio de esportes no meio dessa rua, certo? É algo que não deveria ser feito, porque você está... tomou uma decisão, certo? Incorreta, sendo que se você tivesse um sistema de informação, um controle do Estado muito mais eficaz, você não tomaria essa decisão. Princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade principalmente, publicidade e eficiência para que não se tenha esse tipo de problema. E conseguir adesão às políticas públicas pela sociedade. Indica a forma como as políticas públicas, planos, programas, ações operacionais estão alinhados. Dando o quê? Dando transparência para as ações do Estado. Certo? Esse controle efetivo do Estado, em que vai gerar essa transparência, vai dar uma credibilidade maior a todas as ações tomadas pelo Estado. Tá? E o controle social, que é exercido por mecanismos de participação popular, independe dos poderes públicos. Faz dos cidadãos controladores dos governantes, não apenas nos períodos eleitorais, mas também ao longo do mandato dos representantes eleitos, muito mais efetivamente hoje, certo? Essa prestação de contas, accountability, e a transparência são conceitos interdependentes, um depende muito do outro. Porque o controle social somente pode ocorrer quando forem implementados de forma ampla instrumentos que informem à população as ações do governo, essa prestação de contas do governo e a estrutura para receber e para processar as reclamações da população. Ou seja, além de você informar a população sobre quais foram as políticas planejadas, como foram executadas,
certo? E, através da avaliação dessas ações, quais foram as ações tomadas, o que a gente teve de viabilidade disso, o que foi realmente gerado por essas ações, você dá condições para que a população dê um retorno, dê um feedback para o gestor, para que ele possa processar as reclamações da população, e também processar os elogios, e também processar novas ideias, para que a gente possa realmente fazer esse controle, definir novas metas, ajustar a rota do planejamento para que realmente atenda a população. Certo? Por quê? Porque o serviço público é o que? Toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas. Eu, enquanto gestor, você, enquanto gestor, não pode, né, simplesmente baseado em sua própria experiência, tomar por verdadeiro que todas as ações foram perfeitas ou que o planejamento é perfeito. Por isso que esta transparência que falamos no slide anterior deve ser efetivada, para que nós tenhamos maneiras de ter um feedback da população e corrigir as rotas para satisfazer concretamente as necessidades coletivas. E essas necessidades serão atendidas categorizando os serviços públicos. Que categorias? Que serviços públicos que vão atender a essa demanda da sociedade. Certo? Os serviços públicos podem ser socioambientais, com relação direta dos usuários com o Estado, que seriam o quê? Sistema de saúde, sistema de educação, assistência social, que são sistematizados. Eles já têm um sistema definido dentro das políticas públicas. Segurança, que é não sistematizado, certo? É algo que é implementado de acordo com a necessidade, de acordo com a demanda, de acordo com o que ocorre. A infraestrutura, certo? Serviço público de infraestrutura, infraestrutura física, construção de prédios, de hospitais, construção de escolas, né? Conhecimentos científicos e tecnológicos, né? Realmente a contratação de professores, contratação de mão de obra especializada, certo? Institucional e de fomento, que também vai fomentar, que vai financiar determinadas áreas dentro da gestão pública. E a intervenção legal, que será por parte de regulação, uma regulação que pode ser uma regulação, no caso na esfera federal, uma regulação, por exemplo, de medicamentos, ou uma intervenção que está muito divulgado hoje em dia, de acordo com a intervenção de segurança que está ocorrendo no Rio de Janeiro. A frequência dessas ações operacionais também deve ser levada em conta, sendo que nós temos que dividir essas ações operacionais e classificá-las para que elas sejam ou de uma execução única, por exemplo, a realização de um curso específico para um determinado grupo de gestantes ou posto de saúde, em um posto de saúde público, por exemplo, permanente e contínua, certo? Aquela que sempre ocorre, certo? Aquela, por exemplo, a fiscalização das estradas de rodagem executada pelas polícias rodoviárias, certo? Ou periódicas ou sazonais. Nós agora, semana passada, tivemos que entregar a nossa declaração do imposto de renda de pessoas físicas, certo? Ela é sazonal, ela é periódica, certo? Ela não será executada somente uma vez, certo? Ela não será permanente e contínua, nós não temos que fazer essa declaração todo mês, e se nós mudarmos a faixa, né, de
salarial, por exemplo, nós também não seremos mais obrigados a declarar o imposto de renda. Certo? Então, ou hoje nós não declaramos, a partir do ano que vem começamos a declarar porque tivemos um ganho de capital. Tá? Este processo na administração pública deve-se levar em conta também a continuidade no tempo, a sequência dessas atividades ou etapas e a geração de resultados ou produtos. Tá? Isso vai gerar o quê? Governabilidade. E o que é a governabilidade? É a relação entre as variáveis que o ator controla e não controla no processo de governo. Variáveis aponderadas pelo seu valor ou peso para a ação do ator. Quanto mais variáveis decisivas esse ator controla, maior a sua liberdade de ação e maior para ele a governabilidade no sistema. Quais são os agentes de governabilidade? O legislativo, os ministérios ou secretarias supervisoras e os conselhos de classe profissionais. Tá? Isso é muito importante para que o gestor público tenha uma efetiva ação, para que as ações deles tenham uma continuidade no tempo, tenham uma sequência e gere resultados ou produtos realmente efetivos que vão trazer esse retorno para a população. Tá? Esse processo também segue uma tipologia, certo? Nós temos o processo a pedido, em que, por exemplo, a população, um indivíduo solicitante, vai até o atendimento, ele é atendido, a execução desse processo e a entrega da solução para o solicitante. Exemplo, a solicitação, por exemplo, de um alvará dentro da prefeitura. Certo? Um processo programado, certo? Em que um público-alvo tem necessidades, ele é monitorado, há uma programação para a execução das ações planejadas, integra-se essas ações de execução e disponibilizado para esse público-alvo as soluções que foram planejadas e executadas dentro do quê? De um processo que foi programado, e esse processo terá uma continuidade. E nós também temos o processo híbrido, que vai unir o quê? A solicitação, um pedido feito por um solicitante e também dentro de um processo, essa solicitação feita pelo indivíduo da sociedade, certo? Ou por um representante ou pelo próprio público-alvo, vai entrar dentro de um processo já programado para que a solução seja entregue a esse solicitante. Tá? Estes projetos que são definidos dentro da gestão pública têm algumas características. Para ele ser um projeto, esse projeto tem que ter o quê? Tem que ter início, meio e fim. Tem que gerar uma solução ao produto, tanto na gestão pública quanto na gestão privada, certo? Projeto tem início, meio e fim. Gera uma solução ou um produto. E especificamente na administração pública é previsto por definições legais, certo? Ele é previsto por definições legais, ou seja, se ele não estiver legalmente pautado, ele não pode ser executado. Tá? E os projetos podem ser transformadores, que têm por objetivo que implantar algo novo, descontinuar algo que está ocorrendo ou resolver problemas. Um projeto, ele vai transformar algo, ele vai pegar algo que não existe ou que está errado e vai transformar isso para que ele passe a ser útil, passe a ser efetivo. E ele pode ser executor, que vai executar uma ação programada. Tá? O gerenciamento integrado de processos e projetos nos serviços públicos
deve levar em conta que os processos e os projetos são instrumentos usados para quê? Para viabilizar a prestação de qualquer serviço público. Esses processos são imprescindíveis para realizar as ações consideradas como imperativos legais da prestação de serviço público. E esses projetos transformadores implantam, melhoram e descontinuam os processos a pedido. Todos programados ou híbridos, todos os tipos de processos. E os executores implementam ações dos processos programados. Tá? Para isso, nós temos que o quê? Que resolver problemas. Certo? Dentro destas definições que nós tivemos do que é um projeto, do que é um processo, nós entramos dentro da gestão operacional, sabendo que a gestão operacional dentro da administração pública, qual que é a principal função? É resolver problemas. E como que se resolve problemas? Identificando e implementando a solução mais adequada ao contexto das ações operacionais. Implementando processos e projetos que vão resolver esses problemas. Seja um problema interno, seja um problema da sociedade, seja um problema de um indivíduo específico. Quais são as fases básicas para essa resolução de problemas? A tomada de decisão sobre a solução, o estudo do problema. Após estudarmos esse problema, nós tomamos uma decisão sobre a solução mais adequada para esse problema, implementamos essa solução e avaliamos o impacto dessa intervenção que foi feita. Para isso, nós temos que ter uma relação entre carga e capacidade. O que seria a carga dentro da administração pública? Leis, normas e os métodos pré-estabelecidos dentro da Constituição, dentro de tudo que deve ser realmente efetivado dentro da administração, seja ela pública, federal, estadual ou municipal. E qual que é a capacidade que nós temos para a solução desse problema? Ou seja, se dentro de uma lei nós temos determinados que nós temos que resolver esse problema de determinada maneira, nós temos que saber se nós temos capacidade para resolver isso, e para isso nós precisamos do quê? De recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais e informações. Por exemplo, dentro de um problema em que não é possível atender ao pedido de um solicitante, no prazo e com a qualidade pré-determinada em instrumentos legais e normativos, ou seja, nós temos uma norma que diz que para atender a esse pedido desse solicitante, nós temos que atender em determinado prazo e com uma qualidade esperada pelo solicitante. O que nós vamos fazer se nós não temos uma capacidade suficiente? E o que a gente leva em conta com capacidade? Ou nós não temos recursos humanos, ou nós não temos recursos financeiros, ou nós não temos recursos materiais, ou não temos informações suficientes para atender a esse solicitante. Tá? Até a título de curiosidade para vocês, isso ocorre nos diversos níveis. Por exemplo, um exemplo pessoal meu que ocorreu recentemente é que existe hoje, a nível de política pública, muito bem-vinda pelo governo federal, certo? Nas últimas gestões do governo federal, teve um grande esforço para a qualificação do pessoal, tanto a nível docente quanto dentro da graduação, pós-graduação, com relação de um programa de conhecimento de todos, que é o Ciências Sem Fronteiras. Certo? Dentro desse programa Ciências Sem Fronteiras, então, muito mais alunos foram enviados para o exterior para a qualificação a nível de graduação, que seria o intercâmbio, mas também a nível de doutorado. E dentro deste panorama em que nós temos não mais
1.000, 2.000, 3.000, mais 10.000, 20.000, 30.000 alunos fazendo doutorado e retornando para o Brasil como uma exigência legal dessa política pública, certo? Dentro de uma exigência legal dessa política pública, o que era o problema detectado? A validação da diplomação, dos diplomas obtidos no exterior. O reconhecimento do diploma obtido no exterior. E o que foi feito? Foi elaborada uma estrutura dentro do Ministério da Educação para que os diplomas fossem reconhecidos. Certo? E esse reconhecimento, que também tem como parceria as instituições de nível superior, tiveram alguns problemas. Certo? Por exemplo, alunos que foram para fazer o doutorado e retornaram e estavam dentro dos programas, por exemplo, do programa Ciências Sem Fronteiras, com bolsa da CAPES ou do CNPq, que são órgãos oficiais do governo, deveriam entrar num processo que deveria levar somente 90 dias. Se vocês perguntarem para qualquer pessoa que teve o reconhecimento de diploma nos anos anteriores, antes da implantação desta solução, dessa normativa de que deveriam ser reconhecidos em 90 dias, vocês vão verificar que geralmente levava-se 1 ano, 2 anos, ou até mais, e nós temos até colegas que não tiveram seus diplomas ainda reconhecidos pela maneira legal. Certo? Esses diplomas que não foram, que estão sendo postados agora para reconhecimento dentro desta especificidade por uma política pública. Não, nós vamos qualificar a pós-graduação brasileira no exterior. Nós vamos mandar alunos para fora para fazer doutorado, e esses alunos vão ter que retornar, certo, para atuar dentro do Brasil, nas universidades brasileiras. Tá, mas eles vão retornar e a diplomação deles é reconhecida ou não é? Certo? Então, não. Então, vamos estabelecer que o reconhecimento deve levar 90 dias. Por quê? Porque eles já passaram por todo um processo de controle, de avaliação feito pelos órgãos de fomento, CAPES e CNPq. E, mesmo assim, algumas instituições que se propuseram a fazer essa avaliação não têm recursos humanos suficientes, não têm informações suficientes para gerar essa demanda, esse reconhecimento dentro do prazo. Então, dentro de qualquer outro exemplo, ou seja, qualquer outro problema que seria atender ao pedido do solicitante no prazo e com uma qualidade, dentro dos prazos, certo? O que a gente deve fazer? Atualizar a estrutura para os próximos anos e investir na capacitação dos servidores do quadro interno. Outro exemplo, alocar 10% dos recursos de modernização na elaboração de manuais operacionais mais detalhados em sistemas informatizados para apoio à operação, ou seja, vamos gerar mais informação para o meu recurso humano. Terceirizar algumas ações, priorizando as parcerias com agentes públicos. E a execução parte do processo. Tá ok? Só respondendo a pergunta da Milene, o perfil da prova ele será um misto. A web conferência está sendo baseada no livro e no material que foi disponibilizado para vocês através do ambiente virtual, certo? A web está abrangendo pontos mais específicos que, é claro, farão parte do perfil da prova. Tá ok, Milene? Então, para nós que atendamos a essa demanda, até o exemplo que eu passei para vocês, que foi o sistema do reconhecimento de diplomas, certo? Ou seja, nós tínhamos uma política pública que previa o quê? A qualificação da mão de obra através da capacitação fora, certo? A nível de doutorado, por exemplo, de professores e de pesquisadores brasileiros, certo? E nós temos que fazer um controle disso, temos que atender de uma maneira, atender a essa demanda
numa sequência, ou seja, não é simplesmente mandar para fora e esperar que volte. Quando volta, nós temos o problema do reconhecimento do diploma, certo? O que acontece? Entra em cena, então, os sistemas de informação para que esse processo seja agilizado, para que esse processo tenha mais informações. E o que é um sistema de informação? É um conjunto de componentes interrelacionados, certo? Trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir a informação, ao fim de auxiliar os processos decisórios de indivíduos, de grupos e de organizações, partindo para outro nível, certo? Então, nós temos, por exemplo, a situação de sistemas de informação que vão auxiliar na gestão da educação. Nós temos sistemas de informação que vão auxiliar na gestão da saúde, por exemplo. Certo? E isso envolvendo diversas áreas do conhecimento, como seria a própria gestão pública, nós teremos a parte de saúde, a parte de geografia, a parte de atendimento de toda essa demanda, através desse conhecimento para gerar essa informação. Ok? Sem essa visão sistêmica dos fluxos informacionais, ou seja, se nós vamos atender a um público específico, tá? Então nós temos que, vou criar um sistema, vou implantar um software, vou implantar um sistema dentro da prefeitura para que atenda especificamente os postos de saúde. Ele vai fazer somente o controle dos postos de saúde, um posto de saúde específico, certo? E eu não tenho uma visão sistêmica geral de tudo, global de tudo isso daí, nós corremos o risco de implementar este software que vai auxiliar um trabalho bem pontual, só que de uma forma setorizada, que vai impactar na qualidade das decisões dos gestores, porque ele vai ter esse software gerando a informação de uma maneira que não vai conversar com o software desenvolvido para outra área da saúde, que vai trabalhar, por exemplo, um software é somente de atendimento, um software é somente para controle da distribuição de medicamentos, certo? E nós não temos uma integração entre essas informações, vai impactar na qualidade das decisões dos gestores, certo? Esta setorização pontual na implementação dos softwares pode inviabilizar a integração dos sistemas de gerenciamento de informações. Então, nós temos que buscar o quê? Softwares que venham a integrar toda a gestão pública, para que o gestor tenha uma visão macro, tenha uma visão holística de todo o processo. Tá? Tendo essa visão holística, nós vamos entender, então, que esse processo vai buscar o quê? Economia, eficiência, eficácia e efetividade. Baseado no quê? No que foi planejado, no que nós temos de insumos e quais são os resultados que foram gerados. E aí nós temos esses conceitos que vão nos dizer o quê? Que eficiência é o critério que considera a relação entre o que foi produzido e os insumos consumidos. Isto é, o rendimento ou a produtividade dos insumos aplicados. Isso é eficiência, certo? O que foi produzido e o que foi consumido. Isso é eficiência. Quando nós tivermos, quanto mais resultados produzidos em relação ao número de insumos que foram utilizados, nós teremos mais eficiência. Ao contrário de eficácia, ao contrário não, mas complementando o que seria eficácia, que é o critério que considera a relação entre os resultados obtidos e os resultados planejados. O atendimento dos requisitos dos produtos disponibilizados e dos serviços prestados. Ou seja, se o que eu planejei e o que realmente eu obtive de resultado, esses resultados atenderam e superaram o que foi planejado, então eu sou eficaz. Certo? E eu tenho uma economia, eu tenho economicidade, quando eu considero que a relação entre
o que foi planejado de insumos e o que foi realmente consumido, eu tenho uma relação boa, ou seja, eu consumi menos do que foi planejado, eu tenho uma economia. Se eu consumir mais do que foi planejado, eu tenho um desperdício. E a gente busca, dentro da gestão pública, devemos buscar a economia, certo? E tudo isso deve gerar, se eu tenho economia, se eu tenho eficiência, se eu tenho eficácia, eu vou gerar uma efetividade, que é o quê? Que é o critério que considera os efeitos imediatos e os impactos obtidos pela execução das ações no ambiente dos demandantes ou do público-alvo. Ou seja, realmente, se eu tenho economia, eficiência e eficácia, eu tive uma efetividade no meu atendimento, no atendimento da minha operação, no atendimento da solicitação, no atendimento na execução do meu processo, do meu projeto. Ah, e isso vai gerar o quê? Um desempenho, vai ser a maneira com que nós vamos medir o desempenho operacional. Tá? Por que o desempenho operacional? Tá? Porque esse desempenho operacional vem da palavra empenho. Que é o quê? É o compromisso, obrigação, e que em administração pública é a verba destinada a certas despesas pré-estabelecidas no orçamento de uma organização pública. Isso é um empenho. Quem está dentro da gestão pública, todo mundo sabe o que é um empenho. E agora, o que é um desempenho operacional? É o cumprimento do que foi planejado. É o cumprimento do que foi empenhado. Isso é o desempenho operacional. Certo? E para que a gente tenha esse desempenho operacional, nós temos que saber o que fazer com essa informação que foi gerada. Tá? Para que nós tenhamos uma real utilização desta informação gerada, nós temos que saber a relação entre o que é um problema e o que é uma decisão. Geralmente, gestores não gostam da palavra problema. Eu, particularmente, não gosto da palavra problema. Eu acho que problema é algo muito negativo. Nós devemos tratar sempre o que ocorre como um desafio. Então, qual é a relação entre os desafios e as decisões? Entre os problemas, de uma maneira mais negativa, e as decisões que nós tomamos. Certo? E nós temos que ter em conta que um problema não ocorre de forma isolada. Ele sempre vai estar submetido a um conjunto de elementos que devem ser considerados na definição do modelo de síntese. Ou seja, nós temos que levar em conta que um problema não ocorre simplesmente por aquela situação. Ele é um conjunto de elementos que geraram esse problema. Para caracterizar um problema, nós temos que estabelecer uma relação entre uma situação existente e uma situação desejada. Um problema é algo que está ocorrendo e que não era desejado. Certo? E caracterizar a situação existente significa explicitar os aspectos da realidade considerada e os aspectos referenciais que indicam a existência do que se quer detectar. O que eu quero atender? O que eu quero entender desse problema que foi gerado dentro do meu processo, dentro do projeto que eu estou trabalhando? As decisões, então, caso sejam pré-definidas, devem ser especificadas de forma objetiva. Ou seja, se eu já previa que esse problema poderia ocorrer, eu fiz uma análise de risco desse problema, e esse problema ocorreu, eu já tenho uma decisão pré-definida, eu já sabia que ele poderia ocorrer, eu já sabia que algo de errado, algo que não estava planejado poderia ocorrer, e eu já antevi quais foram as decisões que eu deveria tomar. Mas isso deve ser feito de forma objetiva, de modo a explicar os processos da tomada de decisão, como que esse problema, como que essa decisão foi tomada, visando aos seus resultados que, uma vez obtidos, resolvam o problema considerado. Ou seja, eu tenho que saber que, se determinado problema pode ocorrer, qual deve ser a ação a ser tomada. Para definir
aí como que nós vamos tomar essa decisão, nós temos que ter o quê? Alguns indicadores. E para definir o indicador é preciso que se tenha pelo menos um problema caracterizado e a necessidade de processos decisórios, sejam esses decorrentes de processos de avaliação ou de monitoramento. Ou seja, eu tenho um problema. Esse problema deve ser resolvido. Para ele ser resolvido, certo? Eu tenho que tomar uma decisão. Para eu saber se essa decisão que foi tomada de maneira correta, certo? Nós geraremos indicadores. Então, nós temos que definir indicadores que vão fazer com que esse problema com que a solução, para que a atitude tomada, para que a ação tomada atendeu à decisão que eu necessitava, que foi estabelecida. Certo? Agora, para construirmos esses indicadores, tá? Para construirmos esses indicadores, nós temos que o quê? Que ter certeza da existência de dados formais para o relacionamento pretendido. É preciso definir as fontes de dados, ou seja, como que eu vou construir um indicador, sem que eu saiba de onde que eu vou tirar os dados para alimentar esse indicador, para eu saber se esse indicador será utilizado. Tá? Nós temos que medir a intensidade do problema, deve ser possível medir a intensidade desse problema ou desse aspecto que vai ser avaliado. Eu tenho que saber se isso foi fraco, médio ou forte, se isso foi baixo, médio ou alto, se foi fácil ou difícil. Eu tenho que medir a intensidade desse problema, tenho que medir para saber se esse aspecto, se esse problema vai ter um impacto ou não, em função da importância e da relevância que apresenta para o que se quer avaliar, certo? Nós temos que ter indicadores que sejam importantes, que sejam relevantes. Nós temos que analisar esses indicadores para que a relevância deles seja realmente usada. Nós temos hoje dentro dos sistemas, dentro do que é fornecido a nível comercial, tanto para a administração particular, para privada, de indústrias, para iniciativa privada, quanto para a administração pública, muitas vezes nos sistemas nós temos que eles vendem que você tem um indicador disso, um indicador daquilo, não sei o quê, mas são coisas que não são efetivamente abordadas, que não têm uma usabilidade dentro da administração pública. E para que a gente saiba se é importante ou se é relevante, nós temos que ter o quê? Um conhecimento da realidade, um domínio metodológico do modelo de análise e competência na definição das ações a serem levadas a efeito, ou seja, eu tenho que entender do que está sendo feito. Eu tenho que saber, para eu saber se esse indicador é importante ou não, eu tenho que ter um conhecimento da realidade, eu tenho que fazer parte do métier que eu estou trabalhando, tem que fazer parte da área, tem que fazer parte da tua área de ação, certo? E dentro disso, então, nós estabeleceremos o quê? Escalas de avaliação para o processo, certo? Para esse indicador. Esse indicador deve propiciar uma leitura imediata de seu significado, de forma unívoca e excludente, de modo que a interpretação dos dados possa ser feita automaticamente e sem a ocorrência de dúvidas. Tá? Quando eu vejo o indicador, eu já tenho que saber se o meu indicador está bom ou está mal, se a ação que eu estou tomando, se a ação que a gestão pública, se a operação que eu estou realizando vai atender ao meu objetivo final. Certo? E essa escala de avaliação pode ser estabelecida por uma sequência, por um contínuo de situações ou segmentação que favoreça o entendimento
do problema ou do aspecto a ser avaliado em função de possíveis processos decisórios, certo? Que favoreça o entendimento do problema e que essas escalas realmente possam dar uma sequência e consigam segmentar para que a gente saiba exatamente aonde agir dentro dessa avaliação no processo decisório. Certo? Essas escalas de avaliação, a transformação dos indicadores em variáveis visuais podem garantir que este conteúdo seja adequadamente representado. Certo? Quando você tem um gráfico, quando, por exemplo, você gera um gráfico de barras, quando você gera um gráfico de linhas, quando você tem esses indicadores que você gerou para avaliar o teu projeto, para avaliar o teu processo, para você avaliar toda a tua ação executada, e ela está dentro de um gráfico de uma maneira visual, ela pode ser dentro de um crescente, dentro de um decrescente, dependendo da tua situação, você, a hora que você bate o olho, você já sabe se você está no caminho correto, se você está na rota correta para atingir o teu objetivo. A interpretação dessa escala, o posicionamento do indicador deve ser seguindo padrões de comparação utilizados internacionalmente ou nacionalmente, ou seja, eu não posso ser algo assim que é um padrão desconhecido. Eu tenho que utilizar um padrão de comparação, um parâmetro que realmente é de domínio comum, para que o gestor, você enquanto fornecedor da informação para o gestor, e você enquanto gestor avaliando a informação, consiga realmente ter um domínio daquele indicador e da maneira que está sendo demonstrado esse indicador, para que o elemento seja definido em uma ou mais ações efetivadas. O conjunto desses elementos deve constituir o plano de ação a ser efetivado em função da ocorrência ou da complexidade do problema. Certo? Se eu tenho muitas ocorrências desse problema e isso visualmente foi demonstrado dentro de um modelo que é um modelo padrão, eu vou conseguir estabelecer um plano de ações, certo? Simplesmente de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais rápida para atender. Tá? Dentro disso, dentro desse controle interno, nós podemos citar aqui, então, essa lei número 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, em que nós temos, eu só vou passar para vocês rapidamente aqui, não a lei inteira, mas aqui nós temos que 1. Avaliar. 2. Fiscalizar e avaliar. 3. Avaliar. 5. Fornecer. 6. Realizar auditoria. 7. Apurar os atos ou fatos. 8. Realizar auditorias. 9. Avaliar o desempenho. 10. Elaborar. Ou seja, todos esses aqui tornam para a gente, são ações de avaliação, certo? São ações de controle dentro dessa lei, em que fazem com que a ação dentro da gestão operacional seja mais efetiva, certo? E quais são, então, esses órgãos de controle interno tá? Que vão dar suporte para que o governo federal, por exemplo, possa ter esse controle efetivo. Tá? A Secretaria Federal de Controle Interno, certo? Quem que é a Secretaria Federal de Controle Interno? Tá? É um dos órgãos mais importantes, estou lendo aqui, né, no material de apoio que vocês têm na apostila de vocês, do livro lá, do controle interno do Executivo Federal, que as competências foram estabelecidas por meio do decreto de 2006, que exerce atividades de órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal e executa, além de atividades finalísticas do sistema de controle interno, a normatização, sistematização e a padronização dos procedimentos operacionais dos órgãos e unidades integrantes do sistema. E também promovem a capacitação e o treinamento dessas
unidades, certo? A Corregedoria Geral da União, certo, deve fazer o quê? Analisar, em articulação com a Secretaria Federal de Controle Interno e com a Secretaria de Prevenção de Corrupção e Informações Estratégicas, as representações e as denúncias que forem encaminhadas à Controladoria Geral da União e conduzir investigações preliminares, inspeções, sindicâncias, inclusive as patrimoniais e processos administrativos disciplinares, isso de acordo com a nossa Constituição Federal. Tá ok? Então a Corregedoria vai fazer o quê? Vai fazer esse controle e vai conduzir as investigações para que se corrija, né, os caminhos que porventura estejam desvirtuados. E a ouvidoria, por último, então, a Ouvidoria Geral da União, que tem por função orientar a atuação das demais unidades de ouvidoria dos órgãos do Poder Executivo Federal, examinar as manifestações referentes à prestação de serviços públicos e propor a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissões dos responsáveis pela inadequada prestação de serviço público. Ou seja, a ouvidoria, né, além de orientar, examinar, deve propor a adoção de medidas para essa correção também. Certo? Então, esses são somente alguns exemplos dos órgãos de controle interno que estão especificados em lei e que vão servir para atender a gestão pública a nível federal. Isso nós temos replicado a níveis estaduais, a nível municipal, certo? Para o atendimento de toda essa situação, certo? De todos os processos, de todos os projetos, de todas as ações que são geradas a nível da administração pública. Tá? Além disso, dentro da gestão operacional, nós também temos que levar em conta, além do controle, a questão da avaliação, certo? E principalmente a execução, como nós falamos no começo, que são determinados um grande esforço para o planejamento e execução, e hoje nós enfatizamos o quê? Que além desse esforço que geralmente é despendido para planejamento e execução de projetos, de processos que são dentro das políticas públicas, nós temos também que ter o quê? Controle e avaliação e o controle, principalmente controle interno, controle hoje que existe, o controle da sociedade dentro dos processos e das ações dentro da gestão operacional. Tá ok? Bom, pessoal, acho que nós demos uma visão geral, um panorama de tudo que foi passado dentro do curso, né, da parte de gestão operacional para vocês, né, foi rapidamente, claro, dentro dessa 1 hora que a gente está conversando aqui, não dá para passar tudo, a gente passou alguns pontos básicos, enfatizando, dando alguns exemplos, algumas situações para vocês, certo? Respondendo algumas perguntas que foram feitas ali e tal, então eu acredito que esses slides serão disponibilizados para vocês, né, com certeza, tá? As questões da prova já foram repassadas, certo? É o padrão que vocês estão fazendo nas outras disciplinas, certo? Eu acredito que isso daí é repassado para vocês também pelo pessoal dos polos, tá ok? Então, por hoje, isso é o que eu tinha preparado somente como uma introdução para vocês, certo? E agora estou à disposição para que vocês, se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma questão com relação à disciplina, certo? Eu estou à disposição para que a gente possa estar sanando essas dúvidas pelo chat e tal, ou mesmo somente aqui, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, certo? Espero que aproveitem o material que foi gerado para vocês, certo? Foi gerado por mim, pela professora Juliana, principalmente, tá ok? Uma boa noite a todos, um bom curso para vocês, fiquem com Deus. Obrigado.